Olá, eu sou Zaqueu Bombazar e hoje estaremos apresentando aqui a disciplina Genética Geral, um trabalho sobre vulcões. A gente faz parte do Polo de Braço do Norte pela UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. Olá, meu nome é Lúcia e faço parte desse grupo. E o meu nome é Nádia e também faço parte desse grupo e a gente vai falar hoje um pouquinho sobre vulcões para vocês. Zaqueu, Lúcia, e vocês? Vocês sabiam que os vulcões estão presentes entre as formações geológicas mais fabulosas e impressionantes presentes hoje no nosso planeta? E que essas estruturas são verdadeiros testemunhos da dinâmica interior, nos revelando como calor e energia podem mudar continuamente a superfície terrestre? Mas afinal, o que são esses vulcões? E para que eles servem? Qual a influência deles no nosso planeta? Formações vulcânicas, o que é e como os vulcões se formam. Os vulcões são aberturas na crosta terrestre por onde são expelidos magma, gases e materiais sólidos, como cinzas e fragmentos de rocha. Quando o magma atinge a superfície, recebe o nome de lava. As erupções vulcânicas ocorrem devido ao acúmulo de pressão no interior da Terra. Quando essa pressão se torna excessiva, o magma é forçado a sair, rompendo a crosta. Essas erupções podem variar desde pequenas emissões de fumaça até explosões altamente destrutivas, dependendo da composição do magma e da quantidade de gases envolvidos. Como são formados vulcões? A formação dos vulcões está diretamente relacionada aos movimentos das placas tectônicas. As placas tectônicas, elas são grandes blocos que compõem a crosta terrestre. Elas deslizam sobre o manto. Outro fator importante é o calor no interior do nosso planeta. Esses movimentos das placas, mais o calor, criam condições que favorecem o surgimento do vulcanismo. Afinal, quais são esses movimentos? Existem três tipos principais de limites tectônicos associados às atividades vulcânicas. Primeiro, vamos falar do movimento convergente. É quando duas placas colidem. A placa oceânica, por ser mais densa, ela mergulha sobre a placa continental, formando uma zona de subducção. O material fundido nessa região origina o magma, que pode ascender e formar os vulcões. Um exemplo é a Cordilheira dos Andes, na América do Sul, com erupções explosivas. O segundo movimento, divergente. Nesse tipo de limite, as placas se afastam, permitindo que o magma preencha o espaço entre elas e forme nova crosta oceânica. Esse processo é típico em regiões como a dorsal mesoatlântica. O terceiro movimento seria um movimento conservativo ou transformante. Neste caso, as placas deslizam lateralmente uma em relação à outra. Embora não ocorra a formação de nova crosta, as falhas geológicas criadas podem servir como canais para o escape do magma. Mas, além disso, existem os pontos quentes, os hotspots, que são áreas de intenso vulcanismo localizadas no interior das placas tectônicas, longe de suas bordas. O arquipélago do Havaí é um exemplo clássico, formado por uma sequência de vulcões alinhados sobre os hotspots. Os vulcões podem ser classificados conforme sua forma, tipo de erupção e composição do magma. Mas, quais os tipos de vulcões?
Vulcões em escuro. Apresentam encostas suaves e amplas, formadas por lavas basáticas fluidas e poucos viscosas. Suas erupções são tranquilas e de baixo poder destrutivo. Exemplo, Mauna, Lua, no Havaí. Extravulcões, ou vulcões compostos. Possuem formatos cônicos e elevados, formados por camadas alternadas de lavas e cinza. São os vulcões mais conhecidos e perigosos, como erupções explosivas. Exemplo, Monte Fuji, no Japão. O vulcão Cone de Cinzas são menores e resultam de acúmulo de fragmentos sólidos ao redor da cratera. Exemplo, Paricutim, no México. Caldeiras vulcânicas formam-se quando o topo do vulcão colapsa após uma erupção muito intensa, criando uma depressão. Exemplo, o Yellowstone, nos Estados Unidos. Então, agora falaremos das partes estruturais dos vulcões. Um vulcão, ele é composto por diferentes partes, cada uma com a sua função específica durante a erupção. A camada magmática é o reservatório subterrâneo onde o magma se acumula antes da erupção. A chaminé vulcânica é o canal principal por onde o magma ascende até a superfície. A cratera é a abertura superior de onde são expelidos lava, gases e cinzas. O cone vulcânico é a estrutura formada pelo acúmulo de materiais expelidos nas erupções. Condutos secundários são as ramificações da chaminé principal que possibilitam saídas laterais do magma. A lava é um magma que alcança a superfície e se solidifica ao esfriar. Cinzas e gases vulcânicos são os materiais liberados durante as erupções, capazes de afetar o clima e causar impactos ambientais. O que o vulcanismo causa no ambiente? Efeitos das erupções vulcânicas. As erupções vulcânicas produzem efeitos destrutivos e construtivos, influenciando diretamente o ambiente e as populações humanas. Efeitos destrutivos. A lava destrói tudo o que encontra em seu caminho: casas, florestas, plantações e infraestrutura. Ela vem em um fluxo piroclásticos, correntes de gases, cinzas e fragmentos de rochas superaquecidas que descem com grande velocidade, soterrando áreas inteiras. As cinzas vulcânicas podem cobrir cidades, bloquear luz solar, contaminar a água e causar problemas respiratórios em pessoas e animais. A fumaça pode formar chuvas ácidas, formada pela reação de gases vulcânicos com o dióxido de enxofre, que prejudica solo, plantas e construções. Alterações no clima. Grandes erupções lançam partículas na atmosfera, capazes de reduzir a temperatura global por meses ou até anos. Efeitos construtivos e benéficos. Nem tudo é destruição. O vulcanismo também traz benefícios naturais e científicos. Um exemplo é a formação de solos férteis. As cinzas vulcânicas, ao se decompor, liberam minerais que tornam o solo extremamente produtivo. Também ajuda na criação de novas terras e ilhas. A solidificação de lavas aumenta o território continental ou dá origem a novas ilhas, como as do Havaí. Energia geotérmica. O calor interno pode ser aproveitado como fonte de energia limpa e renovável, além de favorecer o turismo termal. Avanços científicos em regiões vulcânicas abrigam organismos extremófilos, importantes para pesquisar sobre a origem da vida e a adaptação biológica. E nós, no Brasil, temos a presença de vulcões? No Brasil, não há vulcões ativos atualmente. O país está situado no centro da placa sul-americana, longe das bordas tectônicas, o que o torna geologicamente estável. Entretanto, há registros de vulcões extintos
que datam de milhões de anos, como o vulcão de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, o vulcão de Poços de Caldas, em Minas Gerais, e as formações vulcânicas da ilha de Fernando de Noronha. A placa sul-americana, aonde o Brasil fica localizado. O estudo dos vulcões é fundamental para compreendermos os processos geológicos que moldam o planeta, prevenir desastres naturais e valorizar a dinâmica interna da Terra. Os vulcões, eles representam o coração pulsante do planeta, expressando a força criadora e transformadora da natureza. Compreendermos o vulcanismo é compreender a própria vida geológica da Terra, um planeta em constante mudança, vivo, ativo e fascinante. Aqui estamos nós com a nossa maquete de vulcão. Como é que a gente fez essa maquete? Eu fui ali na obra do vizinho, no governo federal, eu pedi um pouquinho de cimento para ele, peguei uma toalha velha e fiz esse vulcão para apresentar numa possível aula didática com os nossos alunos. Os instrumentos usados foram também bicarbonato de sódio junto com o vinagre. A reação em conjunto com o vinagre com o corante acaba liberando dióxido de carbono, o que vai acumular na pressão e indo para fora. Essa reação vai acabar formando o que seria o magma escorrendo pelo vulcão, Se transformando em lava.